Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de resolução de questões do Enem. Eu sou a professora Luciana e hoje eu vou falar sobre o arcadismo brasileiro. Primeira questão, Enem 2008. Torno a vir-vos, ó montes, ó destino. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou, entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chegue a ter mais apreço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Esse é um texto de Cláudio Manuel da Costa. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Letra A. Os montes e os outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, o lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Não, opção errada. O que a gente tem dentro do arcadismo brasileiro é justamente essa oposição entre o campo e a cidade, a metrópole. Letra B. Oposição entre colônia e metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade na terra da colônia. É isso mesmo. Então, essa oposição, esse é o conflito, né, que vivia o poeta Árcade entre a colônia e a metrópole, a vida nos grandes centros urbanos e aquela vida mais tranquila do campo. O homem Árcade, o poeta Árcade, se sentia dividido entre esses dois momentos, esses dois contextos. Letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é o elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Não havia essa preocupação em representar, em ter essa representação literária que fosse mais realista, mais próxima da vida nacional. Letra D. A relação de vantagem de Choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é a formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Opção errada, porque não há vantagem de uma sobre a outra. Na verdade, em alguns momentos esse poeta queria viver no campo, em outros ele precisava estar nos grandes centros urbanos. Letra E. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe, a transformação do pranto em alegria. Também está errada porque não há nenhum tipo de atraso social, não é colocada essa realidade no poema e nem no contexto histórico em que eles viviam. Segunda questão é em 2015, síntese entre erudito e popular. Na região mineira, a separação entre cultura popular, as artes mecânicas, e erudita, as artes liberais, é marcada pela elite colonial, que tem, por exemplo, os valores europeus e o grupo popular formado pela fusão de várias culturas, portugueses, aventureiros ou degredados, negros e índios, aleijadinho unindo as sofisticações da arte erudita ao entendimento do artífice popular, consegue fazer essa síntese característica deste momento único na história da arte brasileira, o barroco colonial. No século XVIII, a arte brasileira, mas especialmente a de Minas Gerais, apresentava a valorização da técnica em um estilo próprio, incluindo as escolhas de materiais. Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde têm suas obras caracterizadas pelas peculiaridades que são identificadas por meio. Letra A, do emprego de materiais oriundos da Europa e na interpretação realista dos objetos representados. Não, opção errada. Não eram utilizados materiais oriundos vindos da Europa, eram utilizados materiais que estavam disponíveis ali mesmo no local onde eles viviam.
Letra B, do uso de recursos materiais disponíveis no local e da interpretação formal com características próprias. É isso mesmo, esse é o gabarito da questão. Então, eram utilizados materiais que estavam disponíveis ali no local, daí a gente consegue até valorizar a genialidade, né, a criatividade do artista. E em relação a essa interpretação formal com características próprias, isso está se referindo à estrutura mesmo do poema, né, e as características que fazem parte desse contexto aí do arcadismo brasileiro. Letra C, da utilização de recursos materiais vindos da Europa e da homogeneização da linearidade representacional. Também está errada, porque esses materiais não tinham vindo da Europa, eram utilizados de materiais que eram encontrados lá no próprio local deles, em Minas Gerais, principalmente. Letra D, da observação e da cópia detalhada do objeto representado e do emprego de materiais disponíveis na região. Não é uma observação, não é uma cópia detalhada, é uma interpretação que o artista faz a respeito do que ele observa, a respeito do objeto. Então, não é uma cópia detalhada. Letra E, da utilização de materiais disponíveis no Brasil e da interpretação idealizada e linear dos objetos representados. Essa opção está errada porque essa interpretação não era idealizada, era uma interpretação de acordo com a visão do próprio artista, mas não era idealizada. Terceira questão é em 2016. Onde estou? Esse sítio desconheço, que fez tão diferente aquele prado, tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço, uma fonte a que ouve, e não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali um vale e um monte está mudado, quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes, eu me engano a região esta não era. Mas que venha estranhar se estão presentes, meus males contudo regenera. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão que transparece uma. Letra A, angústia provocada pela sensação de solidão. Não, a gente não percebe uma angústia, tá? A gente percebe, na verdade, até um sentimento de empatia, né? Pelo sofrimento do outro. Letra B, resignação diante das mudanças no meio ambiente. Não é um sentimento de resignação, é um sentimento de empatia. Letra C, dúvida existencial em fase do espaço desconhecido. Também não é um espaço desconhecido, não se trata de um espaço desconhecido e ele também não mostra nenhuma dúvida em relação a isso. Letra D, intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Não, opção errada, porque ele não está falando do passado, ele está falando do presente mesmo, momento em que ele está vivendo. E a letra E é empatia entre os sofrimentos do eu e a harmonia da terra. Isso mesmo. Então, o que o poeta mostra, o Cláudio Manuel da Costa mostra, é um sentimento de empatia, né? Ele é capaz de compreender, de entender esse sofrimento do eu e essa agonia da terra, daquela paisagem. Quarta questão é em 2018. Texto 2. Manuel da Costa Taide, assim como os demais artistas do seu tempo, recorria a bíblias e a missais impressos na Europa como ponto de partida para a seleção iconográfica de suas composições, então recriava com inventiva liberdade. Se Mário de Andrade houvesse conseguido oportunidade de acesso aos meios de aproximação ótica da pintura dos forros de Manuel da Costa Taide, imaginamos como não teria vibrado com o mulatismo das figuras do mestre marianense, ratificando ao lado de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, a sua percepção pioneira de um surto de racialidade brasileira em nossa terra em pleno século XVIII. O texto 2 destaca a inovação na representação artística setecentista, expressa no texto 1 pela letra A, reprodução de episódios bíblicos. Não, a reprodução de episódios bíblicos ela não mostra nenhum tipo de inovação.
Letra B, retratação de elementos europeus. Também não, os elementos europeus eles não trazem essa inovação. Eles já eram retratados nessa época, então não trazem nada de novo. Letra C, a valorização do sincretismo religioso. Não, o sincretismo religioso já era valorizado, então você não traz nada de novo, nenhum tipo de inovação. Letra D, recuperação do antropocentrismo clássico. Também não há essa retomada do antropocentrismo clássico. Letra E, incorporação de características identitárias. Sim, isso é o gabarito da questão. Então, na visão atual, essas características típicas, né, da identidade do povo que são incorporadas àquela obra. E isso sim é que traz um tom de modernidade, né, o que traz essa inovação. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!